Lembre-se de Keith Richards, uma figura celebrada no rock and roll por seus notáveis triunfos e seus infames excessos. Algo curioso é que, mesmo se você se considera um fã devoto, não presuma que conhece toda a história. As performances no palco e a vida de Keith permanecem envoltas em mistério, cheias de segredos inquietantes. Enquanto você tenta desvendar esses mistérios, faça uma pausa para assistir a este vídeo, onde revelaremos tudo. Vamos começar. Eles eram o epítome do glamour e da rebeldia do rock, vivendo juntos em um turbilhão de excessos, criatividade e controvérsias. O casal se estabeleceu em Londres, onde tiveram 3 filhos, Marlon, Angela e Tara. Mas a influência de Pallenberg nos Rolling Stones ia muito além do papel de parceira de Richards. Ela foi uma musa, colaboradora e parte integrante do círculo interno da banda. Seu estilo único e sua inteligência feroz deixaram uma impressão duradoura na banda, influenciando não apenas sua música, mas também sua imagem e os círculos sociais em que se moviam. Uma das contribuições mais notáveis de Pallenberg aos Rolling Stones foi sua participação na gravação de Sympathy for the Devil, uma das músicas mais icônicas da banda. Sua voz pode ser ouvida ao fundo, adicionando uma dimensão inquietante, quase de outro mundo, à música. Mas sua influência não se limitava ao estúdio de gravação. A presença de Pallenberg era tão significativa que alguns a consideravam tão parte da banda quanto Richards ou Mick Jagger. Joe Bergman, que foi assistente pessoal da banda entre 1967 e 1973, disse famosamente: "Anita é tão membro dos Rolling Stones quanto qualquer um deles." No entanto, o relacionamento de Pallenberg com Richards esteve longe de ser idílico. A vida do casal foi marcada pelo uso intenso de drogas e pelos excessos típicos do estilo de vida rock and roll da época. O vício em heroína teve um impacto sério, tanto em Pallenberg quanto em Richards, levando-os a um ciclo descendente agravado pelas pressões da fama e pela natureza caótica de suas vidas. A tensão do vício, combinada com a exaustiva agenda de turnês de Richards e as demandas de sua crescente família, causou um distanciamento no casal. Em 1980, seu relacionamento havia se deteriorado a ponto de decidirem se separar. O fim do relacionamento coincidiu com um momento crucial na vida de Richards. Por volta da época da separação, Richards conheceu Patty Hanson, uma supermodelo que se tornaria sua segunda esposa. Seu encontro no lendário Estúdio 54 marcou o início de um novo capítulo para Richards, um período notavelmente mais estável do que seus anos com Pallenberg. Hanson, conhecida por sua beleza e natureza tranquila, trouxe uma sensação de calma e estabilidade à vida de Richards, que havia estado ausente por anos. O casal se casou em 1983 e permaneceu junto por quase 4 décadas, um testemunho da força de seu vínculo. Voltemos no tempo aos primeiros anos de Keith Richards e descobriremos muitas coisas interessantes. Antes de se tornar uma das figuras mais icônicas da história do rock, Richards teve uma infância surpreendentemente convencional e relativamente saudável. Sua participação inicial na música começou no coro de sua igreja local. Segundo o The Guardian, o jovem Keith era um menino de coro que cantava como soprano. Seus talentos foram reconhecidos desde cedo, e ele chegou a se apresentar em locais prestigiados como a Abadia de Westminster, inclusive cantando para a rainha Elizabeth II. Esse período de sua vida foi marcado pela disciplina e pela estrutura da música coral, o que contrasta fortemente com seu estilo de vida posterior como estrela do rock. A experiência de cantar em um coro e se apresentar para a realeza pode ter-lhe incutido um senso de precisão e uma apreciação pelas tradições musicais, elementos que mais tarde influenciariam seu estilo único de tocar guitarra e seu enfoque musical. Outro aspecto da vida inicial de Richards que destaca seus anos formativos foi sua participação nos escoteiros. Ele foi membro dos escoteiros, chegando eventualmente a liderar uma patrulha de castores. Este papel nos escoteiros lhe ensinou lições importantes sobre trabalho em equipe e liderança, habilidades que seriam cruciais em sua futura carreira. No entanto, seu tempo como escoteiro não foi isento de desafios. Sua participação nos escoteiros terminou após um incidente, uma premonição do espírito rebelde que definiria sua personalidade como estrela do rock. O contraste entre a vida inicial de Richards e sua posterior carreira no rock and roll é notável. Quando criança, ele participava de atividades que enfatizavam a disciplina e a estrutura, mas também mostrava uma veia desafiadora que mais tarde se manifestaria em sua música e vida pública.
Suas primeiras experiências no coro e nos escoteiros foram fundamentais para moldar seu caráter, proporcionando tanto um senso de disciplina quanto uma habilidade para a liderança. A participação precoce de Richards na música e em atividades organizadas lançou as bases para sua futura carreira, mas também destaca uma interessante paradoxa. Enquanto aprendia os valores do trabalho em equipe e da precisão como escoteiro, e experimentava a estrutura da música coral, seu espírito rebelde inerente e desejo de liberdade também estavam se formando. Quando adolescente, Richards já havia começado a explorar o mundo do rock and roll, um universo muito diferente dos ambientes estruturados de sua juventude. Suas influências musicais iam do blues e do rock ao rhythm and blues, e ele rapidamente se tornou conhecido por sua energia crua e seu estilo de tocar guitarra distintivo. Essa vida inicial, impregnada tanto de disciplina quanto de rebeldia, criou uma base única para a carreira de Richards. Suas experiências como menino de coro e escoteiro lhe proporcionaram uma gama de habilidades e influências que contribuíram para seu desenvolvimento como músico. A conexão de Richards com suas primeiras experiências na música coral e nos escoteiros também pode ser vista em seus projetos posteriores. Por exemplo, Richards, junto com seus amigos Rastafaris jamaicanos, formou um grupo conhecido como Jamaica's Wingless Angels. Desde a década de 1970, esse grupo tem explorado e preservado formas musicais tradicionais da Jamaica. Utilizam antigos hinos corais, cantos e tambores Nyabing para criar um som austero e repetitivo que remete às experiências corais iniciais de Richards. Esse projeto reflete como seu histórico musical inicial continuou a influenciá-lo ao longo de sua carreira, misturando seu passado com seu presente de maneira única. Na carreira de Keith Richards, não podemos ignorar a interessante relação entre ele e Mick Jagger. Sua colaboração resultou em algumas das melhores músicas da história, mas sua relação também foi marcada por tensões significativas e disputas públicas. A dinâmica entre Jagger e Richards tem sido uma montanha-russa de triunfos profissionais e conflitos pessoais, refletindo a complexidade de sua longa parceria. Sua primeira grande ruptura pública ocorreu em meados da década de 1980, um período tumultuado para os Rolling Stones. A decisão de Jagger de embarcar em uma carreira solo com seu álbum de 1985, She's the Boss, marcou o início de uma série de conflitos. Essa aventura solo foi uma grande ruptura com o trabalho coletivo da banda e não foi bem recebida por Richards. A situação piorou ainda mais quando Jagger anunciou que não participaria da turnê do álbum dos Stones de 1986, Dirty Work. Essa decisão mergulhou a banda no que Richards mais tarde descreveria como a Terceira Guerra Mundial. Um período caracterizado por intenso conflito interno e forte tensão em sua relação. A ruptura se aprofundou com o lançamento do segundo álbum solo de Jagger, Primitive Cool, em 1987, e o esforço solo de Richards, Talk is Cheap, em 1988. Esses lançamentos pareciam sinalizar o fim dos Rolling Stones, à medida que seus membros buscavam carreira solo, com aparentemente pouco interesse na unidade da banda. A tensão entre Jagger e Richards atingiu um ponto crítico, e parecia que sua parceria estava à beira da dissolução. Apesar desses desafios, Jagger e Richards conseguiram se reconciliar em 1989. Eles se reuniram para a turnê Steel Wheels, que marcou o retorno da banda aos holofotes e a retomada de seus esforços colaborativos. No entanto, a paz era frágil e temporária. As interações públicas e privadas da banda continuaram tensas, com frequentes alfinetadas e desculpas táticas como parte de suas dinâmicas. A autobiografia de Richards, Life, publicada em 2010, ofereceu um olhar franco sobre sua relação tensa. No livro, Richards revelou que não visitava o camarim de Jagger há décadas, citando seu desconforto com a presença de Jagger e sugerindo que este havia desenvolvido um ego inflado ao longo do tempo. O livro retratou Jagger como cada vez mais insuportável, alimentando ainda mais as especulações sobre a natureza de sua relação. Os comentários de Richards sobre Jagger se estenderam além das queixas pessoais. Em Live, Richards descreveu como a banda havia criado um método disfarçado para expressar suas frustrações com Jagger, usando apelidos como Brenda ou Sua Majestade. Esses apelidos eram usados de forma depreciativa para se referir a Jagger, permitindo que os membros da banda lançassem indiretas mesmo quando ele estava presente.
O uso desses apelidos destacou os problemas profundamente enraizados entre as duas lendas do rock, mostrando um padrão de comunicação passivo-agressiva que marcou sua dinâmica. Além de sua relação com Jagger, Keith Richards e Tom Waits compartilham uma das amizades mais intrigantes e duradouras no mundo do rock and roll. Sua relação, que começou em meados da década de 1980, tem sido caracterizada por respeito mútuo, camaradagem divertida e uma paixão compartilhada pela música, resultando em várias colaborações notáveis e anedotas memoráveis. As origens de sua amizade remontam ao lançamento do álbum de Waits, Rain Dogs, em 1985. Keith Richards, conhecido por seu estilo de guitarra distintivo e sua profunda apreciação por gêneros musicais diversos, contribuiu com partes de guitarra e vocais para algumas das faixas desse álbum. Essa colaboração inicial estabeleceu as bases para uma relação musical duradoura entre os dois artistas. Sua química no estúdio era evidente, e seu vínculo se estendeu além de suas interações profissionais. Em 2013, Richards e Waits fortaleceram ainda mais sua amizade com a gravação da tradicional canção marítima Shenandoah. A versão da música, que trouxe as vozes roucas de Richards e o estilo único de Waits, destacou a habilidade de ambos em fundir seus sons distintos em uma peça musical memorável. Essa colaboração não foi apenas um testemunho de sua sinergia musical, mas também sublinhou o profundo respeito e afeto que sentem um pelo outro. A relação próxima entre Richards e Waits também se reflete nas formas humorísticas e irreverentes com que se reconhecem mutuamente. Um dos exemplos mais notáveis é um poema escrito por Waits, intitulado Keith Richards. Nesse poema, Waits compara Richards humoristicamente a uma máquina de fax, menciona que a cor de sua urina é azul e o descreve como um louva-a-Deus com um ouvido localizado entre as pernas. Essa brincadeira bem-humorada evidencia a natureza descontraída e franca de sua amizade, permitindo-lhes compartilhar um nível de humor e irreverência que só amigos próximos conseguem entender. Apesar do vínculo profundo, suas colaborações criativas nem sempre foram fáceis. Durante uma sessão de composição para o álbum de Waits, Bad As Me, aconteceu um incidente engraçado quando Richards repetidamente gritava "Escreva!" enquanto apontava para Waits. Demorou um momento para Waits perceber que Richards não estava pedindo um escriba, mas indicando que ele deveria anotar as notas da música improvisada que estavam criando. Esse episódio destacou a natureza às vezes caótica, mas em última análise criativa, de suas interações. Embora Richards não tenha recebido créditos como coautor no álbum, ele contribuiu com partes de guitarra em algumas faixas. O single principal, Satisfied, incluiu até uma referência a Richards e Mick Jagger, reconhecendo sua influência e presença no mundo musical de Waits. Em 1965, Keith Richards comprou um luxuoso Bentley S3 Continental Flying Spur, que ele carinhosamente chamou de Blue Lena, em homenagem à famosa cantora de jazz, Lena Horne. Este veículo tornou-se mais do que um meio de transporte. Era um símbolo do espírito rebelde de Richards e do estilo de vida extravagante associado à fama do rock and roll. O Bentley, conhecido por seu design elegante e desempenho potente, era uma verdadeira declaração de estilo para Richards. O nome Blue Lena refletia tanto sua admiração pelo jazz quanto seu senso único de moda. Durante mais de uma década, o carro foi não apenas um símbolo de opulência, mas também testemunha de muitas das aventuras e desventuras de Richards. Um dos episódios mais notórios relacionados ao Blue Lena ocorreu em 1967, após uma prisão por drogas de alto perfil que trouxe problemas legais para Richards. Para escapar do frenesi midiático e da pressão legal, Richards embarcou em uma dramática viagem pela Europa até Marrakech, no Marrocos. Essa jornada não foi apenas uma fuga, mas também marcou o início de seu relacionamento com Anita Pallenberg, uma figura significativa, tanto em sua vida pessoal quanto na história dos Rolling Stones. O romance floresceu no banco traseiro do Blue Lena, adicionando mais uma camada ao legado do automóvel. Em 1976, a história do carro tomou um rumo sombrio quando Richards adormeceu ao volante e colidiu o Blue Lena contra uma árvore. O impacto foi severo, deixando uma marca do nariz de Richards no painel. Esse acidente foi um lembrete contundente do estilo de vida temerário do roqueiro e das consequências de sua existência turbulenta. Em 2015, o Bentley, completamente restaurado, foi leiloado pela Bonhams, uma renomada casa de leilões conhecida por lidar com vendas de carros de alto perfil.
A Bonhams descreveu o Blue Lena não apenas como um veículo de luxo, mas também como uma peça da história dos Rolling Stones, que havia transportado a banda para shows, festas e outras aventuras. Em abril de 1971, Keith Richards alugou a luxuosa, mas historicamente infame, Villa Neucotte, situada na Riviera Francesa. Este local foi o cenário para a gravação do icônico álbum Exile on Main St. Mas sua escolha veio acompanhada de peculiaridades. A decisão de usar a Villa Neucotte como local de gravação foi inicialmente um plano alternativo para os Rolling Stones, que originalmente buscavam gravar o álbum Exile on Main St. em uma fazenda nas colinas da França. Quando não conseguiram encontrar uma fazenda adequada, Richards assumiu a tarefa de localizar um lugar alternativo. A Villa Neucotte, com sua rica e perturbadora história, surgiu como a escolha inesperada. Esse local não era um estúdio de gravação convencional. A vila havia servido como quartel-general nazista durante a ocupação alemã na França durante a Segunda Guerra Mundial. Os Rolling Stones encontraram vestígios dessa história sombria, incluindo suásticas que ainda eram visíveis no porão. A vila foi transformada em um espaço de gravação pouco convencional, combinando elementos de bastidores com o caos de um quarto de hotel parcialmente negligenciado. A combinação da história sombria da Villa Neucotte com a constante presença de traficantes de drogas, seguidores e visitantes de alto perfil, criou uma atmosfera tão caótica quanto inspiradora. As condições físicas da vila, incluindo o calor opressivo, as paredes úmidas e a má circulação de ar no porão, intensificaram a peculiaridade do local. Esse ambiente único desempenhou um papel crucial na formação do som de Exile on Main St. O álbum, lançado em 1972, é frequentemente descrito como possuindo uma qualidade lamacenta, reflexo das condições não convencionais de gravação na Villa Neucotte. O som cru e áspero do álbum garantiu seu lugar entre as obras mais estimadas dos Rolling Stones, celebrado por sua mistura de rock, blues e soul. Apesar do reconhecimento do álbum, a Villa Neucotte não é um destino popular entre os fãs dos Rolling Stones. A localização remota da vila na Riviera Francesa dificulta o acesso e o atual proprietário não é receptivo a visitantes. Como resultado, a vila permanece um marco relativamente obscuro na história do rock and roll, apesar de sua contribuição significativa para um dos álbuns mais icônicos dos Stones. Keith Richards, conhecido por seu senso de moda extravagante e eclético, há muito cativa o público com suas jaquetas chamativas, lenços fluidos e acessórios distintos. No entanto, seu estilo não é tão autodeterminado quanto pode parecer. De acordo com o The Telegraph, o visual característico de Richards tem raízes em um hábito surpreendentemente simples. Ele frequentemente pega emprestadas roupas das mulheres de sua vida. O lendário guitarrista, cujo guarda-roupa eclético inspirou o icônico figurino do capitão Jack Sparrow de Johnny Depp na série Piratas do Caribe, frequentemente recorre aos armários de sua esposa, Patty Hanson, e de suas filhas, Alexandra e Theodora Richards. Richards admitiu que a maioria de suas roupas é emprestada dos membros de sua família. Apesar da ostentação de seus trajes, Richards insiste que não tenta conscientemente criar um figurino, mas simplesmente usa o que gosta. Sua filha Alexandra confirmou essa afirmação, dizendo que seu pai tem a capacidade única de fazer qualquer coisa parecer autêntica e estilosa, seja sua própria roupa ou até os pijamas de sua mãe. Essa adaptabilidade na moda reflete a abordagem mais ampla de Richards em relação à sua persona pública, uma mistura natural de conforto pessoal e estilo. A habilidade de incorporar roupas femininas ao seu guarda-roupa é um testemunho de sua abordagem fluida à moda e à identidade. Apesar de sua conhecida experimentação com a moda, Richards nunca trocou roupas com Mick Jagger, seu colega de banda nos Rolling Stones. No entanto, há uma exceção notável da década de 1970, quando toda a banda usava jaquetas similares. Durante esse período de moda compartilhada, Richards lembrou de um incidente em que usar uma jaqueta emprestada levou a uma consequência inesperada. Sem saber, um dos bolsos da jaqueta continha drogas ilegais. A confusão resultou em Richards sendo flagrado e assumindo a culpa pelas drogas. Esse episódio destacou as complicações inesperadas que podem surgir ao compartilhar roupas no universo do rock and roll. A vida de Keith Richards é um notável mosaico de sobrevivência e resistência, marcada por uma série de episódios perigosos e acidentes de alto risco que parecem quase roteirizados para um herói de ação.
Apesar dos extraordinários riscos que enfrentou, Richards continua desafiando as probabilidades, tornando sua sobrevivência nada menos que milagrosa. Os encontros tumultuados de Richards com incidentes que ameaçaram sua vida remontam à sua infância. Durante os bombardeios de Londres na Segunda Guerra Mundial, um foguete V-1 nazista atingiu a área onde o pequeno Keith deveria estar dormindo. Felizmente, Richards e sua mãe já haviam evacuado o local, escapando por pouco da destruição. Esse primeiro episódio foi um prenúncio da habilidade peculiar do guitarrista de evitar eventos fatais. Em 1965, durante uma apresentação ao vivo, Richards enfrentou outro momento perigoso. Durante o show, seu microfone falhou e deu uma descarga elétrica, queimando as cordas de sua guitarra e deixando-o inconsciente. Esse incidente não apenas colocou sua saúde em risco, mas também destacou os perigos voláteis das apresentações de rock ao vivo. A década de 1970 trouxe mais perigos para Richards. Em 1971, ele teve uma experiência aterrorizante ao adormecer enquanto fumava na cama. O cigarro incendiou os lençóis, criando um incêndio que colocou em perigo tanto Richards quanto sua parceira, Anita Pallenberg. Surpreendentemente, ambos escaparam sem ferimentos graves, mas o incidente destacou os riscos do estilo de vida rock and roll de Richards. No mesmo ano, a casa de Richards Redlands pegou fogo. Embora ele tenha insistido que um rato mastigando cabos elétricos foi o culpado, o incidente adicionou mais um capítulo à sua longa lista de desventuras. Talvez um dos episódios mais dramáticos tenha ocorrido em 2006, quando Richards caiu de um coqueiro enquanto estava de férias em Fiji, tentando pegar cocos. A queda resultou em uma fratura grave no crânio, exigindo cirurgia cerebral. Esse incidente teve efeitos duradouros na saúde de Richards e marcou um ponto crucial em sua vida. O que você acha desses fatos pouco conhecidos sobre Keith Richards? Deixe seus comentários na seção abaixo. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se gostou. Obrigado por assistir a este vídeo. Nos vemos no próximo. Até logo.